Vai receber um galardão grande, hein? Eita, maravilha de Deus. Continue sempre assim. Que o Senhor continue te abençoando e que faça frutificar o seu ministério. Aleluia. Obrigado, pastor. É uma alegria sempre estar com vocês, com os irmãos. Nós nos sentimos bem nessa casa. Está louvando, glorificando ao Senhor nesta oportunidade. Quem achou a palavra, diga amém. Está ali no telão também para os irmãos acompanhar. Diz assim: e saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Os irmãos podem tomar assento, glorificando ao Senhor Jesus. Gratidão sempre em primeiro lugar a Deus por esta oportunidade, porque Ele nos permitiu estar aqui com vocês, tem cuidado de nós, tem guardado, tem dado livramento, tem sustentado a minha casa, a minha família. Então a minha gratidão sempre a Deus pelo privilégio de ser uma testemunha da sua palavra. Nós somos testemunha das maravilhas que Deus tem feito nas nossas vidas, amém? Então, sempre seja grato ao Senhor por tudo que Ele faz por você, pela sua casa e pela sua família. Gratidão a Deus pela vida do pastor desta igreja, pastor José Mengar. Deus abençoe o Senhor por ter permitido a irmã Rita e o irmão Ney nos convidar, tá bom? Obrigado, o meu carinho e a minha gratidão a Deus pela sua vida, tá bom, pastor Aurino? Deus lhe abençoe em Cristo Jesus. Os demais obreiros, né, companheiros, servos de Deus, Deus abençoe todos, no nome de Jesus. A tia Rita, obrigado pelo convite, tá, tia Rita? Eu sei que tem muitas pessoas boas, muitas pessoas abençoadas, mas Jesus é assim, Ele toca no coração para nos conceder a oportunidade, e nós estamos aqui, né, irmãos? Eu não costumo dizer não, só quando não tenho condições, aí não dá, mas fora isso eu sempre aproveito as oportunidades, porque tem muitas oportunidades, irmãos, que elas são únicas na nossa vida, e às vezes as pessoas deixam passar as oportunidades e depois ficam se lamentando, né? Porque surgiu uma oportunidade e ele não aproveitou, e se passou aquele tempo e ela não tornará mais a existir, amém? Então o culto desta noite, o momento que Deus te tem preparado para estar nesta casa de oração, é único e exclusivo. Você precisa ter consciência do lugar aonde você está. Você veio aqui para adorar Jesus? Você veio aqui para glorificar a Ele, veio para exaltar a Ele, para bendizer o nome dEle. Você está no melhor lugar, no ambiente agradável, aonde nos reunimos para glorificar a Deus. Então não fique acanhado, não fique preocupado com o horário, com o vento, com a chuva, com o mau tempo. Não, aproveita a oportunidade que Deus te deu no dia de hoje para glorificar a Ele, para exaltar a Ele, para louvar a Ele, para bendizer o seu nome, porque esta noite possa ser o último culto existente aqui nessa terra, e depois nós vamos estar com Cristo na glória, para louvar a Ele dia e noite. Ali seremos felizes eternamente na presença do Senhor, amém? Mas enquanto estivermos aqui, nós precisamos fazer a nossa parte, e Deus, Ele nos chamou para isso. Ele nos vocacionou com esse objetivo, com esse propósito. Nós lemos o texto e observamos que aqui vai falar a respeito de uma menina que não fala o nome dela, é uma anônima, mas ela é um vaso, instrumento usado por Deus para alcançar alguém que tem uma necessidade, que precisa urgentemente de um milagre. Um homem muito poderoso, vitorioso, conquistou muitas batalhas em muitas guerras, conquistara para a sua nação. Naamã foi muito vitorioso, mas a Bíblia diz que ele era leproso. Ele tinha uma enfermidade terrível. E Deus, irmãos, Ele é tão grande que Ele usa muitas vezes meios que ao ser humano é difícil entender.
Porque a menina foi tirada dentre os seus familiares, os seus pais, a sua nação, os seus entes queridos, e vai cativa para a Síria, para um propósito que Deus já havia determinado para ela. Vai se entender isso, irmãos? Hein? Nós olhando para o texto, nós vamos sentir pena dessa menina, porque ela foi tirada do aconchego do pai e da mãe, foi tirado dentre a sua parentela, foi tirado dentre os seus entes queridos, seus amiguinhos. Você já pensou? Amanhã depois o papai e a mamãe diziam assim: ó, Joãozinho, Mariazinha, nós vamos ter que mudar, nós vamos mudar para outra cidade, para outro país, outro continente. Aí você vai deixar o coleguinha, vai deixar a amiguinha, vai deixar o parente, vai deixar a família, vai chegar numa terra estranha, num local diferente, vai ter que fazer amizade de novo, conhecer as pessoas, uma cultura diferente, uma maneira diferente de viver. Mas há um propósito de Deus, às vezes, que nós não entendemos. Nós precisamos deixar ser levados pela vontade do Senhor. É a vontade dEle, é o Espírito Santo que dirige as nossas vidas. No momento a Bíblia não dá detalhes, mas talvez a menina se perguntava por que aconteceu aquilo. Por que permissão de Deus de surgir esse imprevisto na vida dela? Ora, claro que a gente sabe que foi por causa da desobediência do povo. Israel se afasta dos mandamentos do Senhor, dos ensinamentos do Senhor, deixa de seguir pelos seus caminhos. Aí a Síria vem, guerreia contra Israel, sai vitoriosa no combate e leva alguns cativos, leva a menina cativa para a Síria. E a Bíblia diz que ela vai parar na casa de Naamã para ser serva da sua senhora. Deus levando a menina no local certo, para um objetivo e um propósito que Deus já havia estabelecido. E não questione muitas vezes Deus te levar por lugares que você não queria passar. Aleluia, mas é Deus trabalhando, é Deus aplanando o teu caminho. E às vezes você não entende, às vezes você questiona, às vezes você murmura, às vezes você reclama, mas você tem que aprender a confiar no propósito que Deus tem determinado para você. Já pensou se a menina se revoltasse? Se ela fosse uma menina inconformada? Porque a Bíblia diz que quando ela vai parar na casa de Naamã, ela está a serviço da senhora, e a Bíblia diz que ela vai estar a par dos acontecimentos da casa, porque ela começa a escutar a sua senhora falar a respeito, eles conversarem. Em alguma ocasião ela tem conhecimento do que acontece com o seu senhor, mas em nenhum momento ela maldiz ele, em nenhum momento ela diz: bem feito, isso é castigo de Deus por ter feito mal à minha nação, por ter punido, por ter trazido eu como cativa para essa terra. Não, ela não fez isso. A Bíblia diz que quando ela tem conhecimento da situação do seu senhor, ela chega para a sua senhora e diz: olha, se o meu senhor estivesse lá em Samaria, diante do profeta, do homem de Deus que tem ali, ele seria restaurado da sua lepra. Alabande calabasuri mikanda alabahaia. Elemanto criomanassuri amandarabasuri mikandarabacheias. E às vezes Deus nos leva, irmãos, a lugares que nós não queremos ir, em casas, falar com pessoas que nós não temos intenção de falar, mas é Deus te levando, é Deus querendo usar a tua vida para o nome dele ser glorificado. Às vezes na escola, na faculdade, no trabalho, às vezes o vizinho, a vizinha, o amiguinho, a amiguinha. Você é alguém escolhido por Deus para fazer menção da sua palavra. Eu vi um menino ali fazendo a coleta, está aqui. A empolgação dele, o entusiasmo dele, o ânimo dele, irmãos, é a melhor fase agora. Você tem que incentivar, você tem que apoiar, você tem que bater palma, você tem que fazer a criança se sentir o máximo, porque está fazendo para Deus, está fazendo para Jesus, e ela tem que se sentir bem, porque isso vai gerando um desejo, um amor, um anseio de cada vez fazer mais para o Senhor.
E a melhor fase do adolescente e das crianças é agora, o desenvolvimento, a fase de formação. E o Augusto leu aqui: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, que você vai dizer nele, não tenho contentamento. Passou a melhor fase, os momentos mais excelentes da minha vida, e eu não soube aproveitar. A melhor fase da minha vida. Olha o Ney babando ali, olha ali. Meu Deus do céu. Pega uma toalhinha pro Ney ali para ver se ele enxuga as babas. É bom, né, irmão Ney? É coisa maravilhosa, irmãos. São momentos únicos que você tem que aproveitar. São ocasiões e oportunidades que Deus nos dá, que são únicas na nossa vida. Não deixa passar essas oportunidades maravilhosas de às vezes incentivar alguém que está começando a dar os primeiros passos. Você precisa ajudar, você precisa incentivar, porque eles estão agora se desenvolvendo e se formando, e Deus conta com vigor, com a disposição e com a vontade que eles têm de fazer para poder alcançar corações, para poder alcançar vidas. Enquanto lá fora eles estão batendo palmas para as coisas do mundo, apoiando, incentivando, nós estamos aqui ajudando os adolescentes, ajudando as crianças, ajudando os jovens, e dizendo para eles: vocês não estão sozinhos, conta comigo, conta com a gente, que nós estamos juntos. Nós temos que apoiar no culto, no ensaio, nas reuniões. Vem junto, tira um tempo, venha junto, passa um tempo, incentive, apoie, faça valer. Porque o que eles estão aprendendo agora, o desenvolvimento deles agora, eles vão levar para a vida toda. E eles vão se lembrar de tudo o que está acontecendo no seu dia a dia. Só depende de nós, irmãos, como nós faremos para que essas futuras gerações que estão se formando continuem dando sequência no trabalho que Deus nos confiou. E alguns de nós já está passando a nossa oportunidade, a nossa vez. E agora eles estão se formando, estão se gerando para dar seguimento no trabalho, para dar seguimento na obra do Senhor. Aleluia! E eles precisam ser ensinados, eles precisam ser orientados. Porque se a menina não fosse ensinada pelos pais, como seria a reação dela na terra estranha? Como ela agiria diante da situação que ela estava enfrentando? Olha, irmãos, eu quero acreditar que essa menina entendia o propósito de Deus, dela estar na casa do seu Senhor. Porque na primeira oportunidade que ela esteve, pastor Aurínio, ela já deu testemunho do que Cristo podia fazer. E ela indicou: vai, ó, se ele tivesse em Samaria, lá tem um homem de Deus, lá tem um profeta, há um referencial lá. E se ele fosse lá, se ele estivesse lá, ele o restauraria da sua lepra. Naamã fica sabendo e não perde a oportunidade de ir até lá, para poder, aleluia, buscar a solução, buscar a cura para a sua enfermidade. Aleluia. E a Bíblia diz que Naamã vai até o rei e conta para ele o que a menina disse. Ele pede carta para poder ir até Samaria, para em busca do homem de Deus, daquele que tinha como ajudar ele, que tinha como resolver a situação que ele estava enfrentando. E a Bíblia diz que quando Naamã chega em Samaria e vai até o rei, a Bíblia diz no segundo livro dos Reis, capítulo 3, verso de número 1, que o rei Jorão agora ele estava reinando no lugar do seu pai Acabe, porque Acabe havia sido morto no confronto entre a Síria e Israel, por causa da desobediência de Acabe. Então ele pagou com a própria vida, irmãos. Olha a seriedade do que Deus trata. Ele pereceu por não obedecer a palavra do Senhor, e é perigoso quando nós não obedecemos a palavra do Senhor. E agora a Bíblia diz que quando Naamã chega e leva a carta até o rei de Israel, a Bíblia diz que este rei, ele quando leu a carta, ele disse: olha, porventura eu sou algum Deus para me mandar este homem vir até mim, para eu restaurar ele da sua lepra? Olha, vocês observam que este homem vindo até mim trazendo carta do seu rei, com a autonomia dele, foi enviado do rei. Ele está buscando ocasião contra mim, ele está buscando uma oportunidade para poder arrumar encrenca comigo. Ele quer ter só um pezinho, um propósito para entrar em guerra de novo.
eles querem nos massacrar. Mas o rei não tinha visão do que estava para acontecer, e ele se preocupou visivelmente que poderia instaurar uma guerra novamente, mas faltava-lhe entendimento, faltava-lhe compreender que Deus estava agindo para fazer o seu nome ser glorificado. Porque Israel fora aniquilado por causa do que, irmãos? Por causa da desobediência. E quando nós desobedecemos a palavra, nós somos penalizados, assim como o filho que desobedece o pai e a mãe sofre as consequências, né? Sofre ou não sofre? Esses dias a minha menina saiu da linha e a gente puniu, cortamos algumas coisas que ela gosta e ficou sem atividade. Por quê? Não fez o que era correto. Então tem que aprender que quando faz o que é certo, é beneficiado. Quando não faz, tem que haver uma punição, irmãos. Porque a Bíblia diz que nós precisamos pegar a varinha e corrigir a criança, educar, ensinar. Porque, irmão, se você, pai e mãe, não fizer, depois lá fora vai ter alguém que vai fazer. Aí você vai sentir o peso de não corrigir o teu filho, de não educar, de não ensinar, de não orientar. A menina só se deixou levar ao propósito que Deus determinou porque ela foi ensinada em casa. Ela foi educada em casa. Então quando ela chega diante dessa situação, ela não fica perturbada, ela não se atribula, porque ela conhece o Deus de Israel. E ela sabe que em Samaria, lá em Israel, tem um profeta do Senhor. E ela diz, então eu vou indicar, porque eu sei quem é, eu conheço, eu tenho conhecimento desse homem de Deus, e eu sei que ele tem uma palavra para o coração do meu Senhor. Mas o rei fica preocupado. O rei é a autoridade máxima na cidade. Era para ele ter conhecimento, era para ele ter tranquilidade e dizer, não, vou te indicar alguém que pode te ajudar. Tem alguém que aqui na cidade que é um referencial. Tem alguém aqui que pode resolver, pode conversar contigo, e eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Mas ele ficou preocupado. A primeira preocupação dele era que poderia surgir alguma guerra, algum problema. E a Bíblia diz que quando Naamã Eliseu ficou sabendo do que se havia sucedido, a Bíblia diz que ele diz para levar e trazê-lo a mim. Mas a Bíblia diz que quando Naamã vai até Eliseu, quando ele chega perto da casa do homem de Deus, o Eliseu já diz, Geazi, vai de encontro a Naamã, que ele está vindo aí, e dizes a ele para ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Que intimidade tinha Eliseu com Deus? Que nível de intimidade tinha? E nós, irmãos, que intimidade nós temos tido com o nosso Deus? Será que quando surge o problema, a adversidade lá na tua casa, você vai orar para pedir para Ele te dar vitória, para Ele te ajudar? Ou você vai se lamuriar, vai se lamentar, vai reclamar, vai questionar? Aleluia! Nós temos um Deus que é poderoso, um Deus que é grande, que é forte, que tem todo o poder nos céus e na terra, que quando manda tem que surgir, tem que acontecer. Ninguém se opõe à sua ordem, ninguém se opõe à sua determinação, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Mas muitas vezes nós fizemos do nosso problema maior do que o nosso Deus. Fizemos da nossa dificuldade maior do que o nosso Deus. Aí às vezes sofremos por não confiar no nosso Deus. Falamos que confiamos, mas quando surgem as adversidades, nós ficamos temerosos, ficamos preocupados. E se nós dermos importância e valia ao Deus que nós servimos, irmãos, nós vamos vencer obstáculos, nós vamos ultrapassar barreiras. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele é maior do que todas as coisas. Aleluia, aleluia. Ele disse, olha, vai, lava-te 7 vezes, porque a tua carne se tornará limpa e tu ficarás purificado. Naamã foi para Samaria. Que objetivo era o dele? Qual era o problema de Naamã, irmãos? Qual era o problema dele? O Haddad, cadê o Haddad? Qual era o problema do Naamã? A lepra. O que ele foi fazer na Samaria?
foi em busca de um profeta para poder tratar da lepra. Quando ele chega em Samaria, o profeta manda um mensageiro, diz: vai de encontro a ele, manda ele no Rio Jordão. É só ele mergulhar lá 7 vezes, a carne dele vai se tornar limpa e pronto, e Deus está resolvido o problema e vai embora e tchau. Mas o que Naamã fez? Se indignou, ficou brabo, se perturbou. Às vezes a gente é assim, né? A gente quer que Deus trabalhe da forma que nós queremos, da maneira que a gente acha que deve ter, da maneira, do jeitinho que a gente quer. Mas Deus tem os seus meios de trabalhar, irmãos. Deus usa caminhos que a nós parece ser tão difícil. Deus usa situações para nós que é impossível entendermos, compreendermos o que Deus tem e como agir na nossa vida. É simples ou não é, irmãos? Me ajuda a entender isso. Não era fácil ir lá no Rio Jordão? A ordem do profeta foi essa: Geazi, vai de encontro a Naamã, que ele está vindo aí, e diga para ele, Geazi, para ele lá no Rio Jordão, dá 7 mergulhinhos, sai, e a carne dele vai ficar limpinha igual uma criança, ele vai ser purificado. Mas olha o que a Bíblia diz, irmãos, o que Naamã fez? Versículo de número 11: porém Naamã muito se indignou e foi dizendo: eu dizia comigo, certamente ele vai sair, ele vai se colocar diante de mim, porque eu sou general, eu sou comandante do exército do rei da Síria, eu sou conhecido, por meu comando o exército já venceu muitas batalhas, muitas pelejas, muitas guerras, e esse Eliseu aí vai vir diante de mim, vai invocar o nome do Senhor Deus dele, e eu vou ser curado. Ele vai colocar a mão em mim, vai prestar homenagem a mim, e eu vou ser restaurado da minha lepra. Era o pensamento de Naamã, era o que ele vinha maquinando, era o que ele pensava, pastor Aurino. Mas olha, irmãos, aleluia, aleluia. E ele foi murmurando, dizendo: não são porventura Abana, Farpa, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Por que eu não poderia me lavar neles e ficar purificado? E voltou-se com indignação. Ele foi em busca do homem de Deus, de uma palavra, de uma solução. O homem de Deus deu a direção para ele, indicou o que ele tinha que fazer. Por que ele se indignou-se tanto? Por que ele se revoltou tanto? E veio murmurando, veio questionando. Queria ir no rio de Damasco, que era mais limpo, que era mais puro. Queria estar ali porque ele achava que devia ser daquela maneira, daquela forma. Mas Deus não trabalha como nós pensamos, como nós achamos que deve ser. Não, Deus não trabalha assim. E olha, irmãos, quando nós temos pessoas que são abençoadas do nosso lado, pessoas cheias de Deus, quando você tem alguém que torce por você, alguém que quer ver você bem, pastor, é importante ter pessoas abençoadas do nosso lado. Não está dando certo, ele diz: vai dar certo, rapaz, insiste. Está tudo dando ele errado ali, ele diz: não, confia que Deus vai te dar vitória. A porta fechou, ele diz: não, vou te ajudar em oração, a porta vai abrir. É esse tipo de pessoas que nós queremos do nosso lado, irmãos. A enfermidade chegou, o problema chegou, o dia mau chegou, porque chega para todos, mas depende de quem está do nosso lado. E aí? Você vai baixar a guarda? Você vai largar tudo? Você vai abandonar tudo? Chegou até aqui, lutou tanto, se esforçou tanto, chegou na porta de receber o milagre, você vai desistir? Por quê? Por causa dessa adversidade, por causa desse problema. De repente eu falo com você que está à beira de tomar uma decisão, de ter uma atitude que não convém, que não é a certa, mas Jesus diz para você nesta noite que Ele muda a tua vida, Ele transforma a tua vida, Ele escreve uma nova história para você, Ele é a solução para você. E quando os seus servos viram Naamã indignado, furioso, revoltado, chegaram diante de Naamã: meu senhor, permita-me lhe falar. Versículo de número 13. E então chegou-se a ele os seus servos e lhe falaram: olha, meu pai, olha o respeito que eles tinham por Naamã.
meu pai. Olha a reverência, o respeito que eles tinham pelo seu Senhor, meu pai. Se o profeta lhe dissesse alguma grande coisa, porventura tu não farias? Quanto mais dizendo-te, ele lava-te e ficarei purificado. Irmãos, as coisas de Deus são simples, são sérias. Só depende de nós, irmãos. Se nós orar, se nós tivermos fé e confiar no poder da nossa oração, milagres acontecem. Você se lembra do centurião de Cafarnaum? Quando ele foi até Jesus pedir pelo seu criado? Hein, pastor Aurino? Que fé, que certeza, que convicção. Jesus disse que ia na casa dele, disse: não precisa ir, não te dê o trabalho de ir lá na minha casa. Eu tenho servos ao meu serviço, ao meu dispor, que eu mando eles ir, eles vão, eu mando ele vir, eles vêm. Diga somente uma palavra e o meu criado sarará. Olha o poder que há na palavra do homem de Deus, da mulher de Deus. Abra a tua boca para abençoar, abra a tua boca para receber vitória, abra a tua boca para receber milagre de Deus na tua vida. Não murmure, não reclame, não questione, não, confie no Deus que é poderoso e pode te dar vitória. E a Bíblia diz que pela palavra do Senhor, o criado do centurião de Cafarnaum foi curado. Nós precisamos confiar mais no poder desta palavra. Esta palavra é fiel, irmãos, e verdadeira. Possa ser que quem a faça uso dela não é fiel, não é verdadeiro, não é perfeito, é cheio de falha, de defeito, de pecado, de iniquidade. Se não for a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. Mas esta palavra, ela é fiel e verdadeira, e ela não torna vazia sem antes fazer aquilo o qual ela foi designada, porque Deus conhece cada vida, cada coração, conhece cada necessidade. Às vezes você vê alguém sorrindo, aparentemente demonstrando uma coisa, mas o seu interior, a sua vida, quem conhece é Deus. A sua necessidade é o Criador que conhece. No seu íntimo, quem te conhece é aquele que te formou. No teu dia a dia, no teu caminhar, quem te conhece é aquele que te criou. E você precisa ser dependente dele, você precisa confiar nele. Porque pessoas irão com você até um determinado lugar. Há momentos na nossa vida que há uma etapa que nós vamos trilhar e nós vamos ser dependentes de Deus. Precisaremos dele a passar a confiar somente nele para sermos vitoriosos, pastor. Se nós não confiarmos no Senhor, se nós colocarmos a nossa força, a nossa confiança em pessoas, em coisas, muitas vezes a gente vai se decepcionar. A gente vai se frustrar. Naamã se frustrou porque ele pensou que o homem de Deus ia sair, ia levantar a mão, ia colocar a mão nele, ia pedir por ele, e ele ia ser restaurado. Não, mas não era assim que Deus tinha para trabalhar na vida dele. Vai, se joga no Rio Jordão, é 7 vezes, é 7 mergulhinhos, é uma coisa simples, mas precisa passar pelo processo, precisa passar por essa etapa, não tem como pular. Não tem como pular a etapa, aquilo que Deus tem determinado. Porque tanta luta, tanta prova, tanta perseguição, você tem que passar por ela. É uma fase que você está enfrentando, é necessário você passar. Mas você precisa saber com quem você pode contar. Nas horas boas é fácil você ter amigo. Nas horas boas é fácil contar com pessoas, pastor. Mas na hora que a adversidade chegar, o dia mal chegar, são poucos que vai estar do teu lado. São poucos que vai te animar, que vai te incentivar, te encorajar a continuar. São poucos. Já pensou se os servos de Naamã fosse qualquer um? É verdade mesmo, meu senhor, vambora. Ele está pensando o quê? O senhor, um comandante, um general vitorioso, combateu tantas guerras, tantas vitórias, tanta conquista.
Se humilhar um homenzinho aí, um qualquer, está pensando o quê? Vamos embora, vamos, é mesmo, vamos embora. Vamos para casa, larga tudo e sai. Mas não, os seus servos disseram: meu Senhor, meu Pai, espera lá um pouquinho, se acalma. Vamos conversar aqui, ó, vamos se acalmar um pouquinho. Se o homem de Deus lhe pedisse algo grandioso, se ele mandasse lhe oferecer algo extraordinário, tu não faria? Faria, mas ele te pediu algo tão simples de fazer, algo tão fácil, e tu não tens dado crédito a ele. E a Bíblia diz, irmãos, que eles desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Irmãos, Deus vela pela sua palavra. Esta palavra é fiel e verdadeira. Está escrito, irmãos, e está escrito, e se nós confiar, ela se cumpre na nossa vida, dia após dia. E a Bíblia diz que este homem voltou ao homem de Deus com toda a sua comitiva, toda a sua carruagem, voltou-se e colocou diante do homem de Deus, e disse: eis que eu tenho conhecido que na terra de Israel há Deus, só em Israel há o Senhor. Agora eu te peço que tomes uma bênção do teu servo. Ele era uma pessoa grata, ele não era ingrato, porque quando ele saiu da casa dele, ele já veio com presentes para dar ao homem de Deus, gratificações, bonificações ao homem de Deus, para lhe oferecer. Mas a Bíblia diz que de graça recebeste, de graça dai. Nós não podemos cobrar pelos milagres que são realizados, porque quem faz milagre é Jesus. Quem cura é Jesus. Os sinais acontecem por quê? Por causa da manifestação do Espírito Santo, pelo poder da palavra. Ora, vamos cobrar, vamos dizer quanto? Não, de graça recebeste, de graça dai. E ele veio oferecer ao homem de Deus. Porém ele disse: olha, vive o Senhor em cuja presença eu estou, eu não tomarei nada teu. E ele insistiu para que tomasse alguns presentes, alguns agrados que o trouxera para o homem de Deus. Mas Eliseu o recusou. Eliseu disse: eu não posso tomá-lo, porque a mim não me convém, não é agradável ao meu Deus. Aleluia, glória a Jesus. E olha, e ele disse mais: seja contudo, dê ao teu servo uma carga de terra e um junco de mula, para que ofereça holocaustos e sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Ele queria levar um bocado de areia, queria levar para poder oferecer holocaustos lá na Síria, queria fazer tudo certinho, porque ele pertencia ao exército da Síria e tinha que, prestar continência. Ele devia voltar para sua terra. Mas daí também Eliseu vai dizer: olha, ele disse: perdoe-me ao teu servo quando eu estiver na casa dos deuses, para ali oferecer sacrifício e encostar as minhas mãos, também ter que me encurvar, eu também ter que prestar as homenagens aos deuses. Perdoe o teu servo. E Eliseu disse: eu tenho visto que o teu coração está aflito, tu estás angustiado. E Eliseu disse para ele: vai em paz, descansa o teu coração, acalma o teu coração, vai em paz. E foi-se dele uma pequena distância, e se distanciou. E a Bíblia diz que Geazi, o moço do homem de Deus, o mesmo pastor que o Eliseu mandou ir dar o recado para o Naamã, para dizer para ele: olha, vai no Rio Jordão, mergulha 7 vezes, vai ficar curado. O mesmo Geazi, vendo os milagres, os sinais e as maravilhas, deixou-se o seu coração entrar a ganância, em tomar aquilo que não lhe pertencia. O homem de Deus já disse que não. E o que Geazi viu? Uma oportunidade de se dar bem, de lucrar com aquilo que não foi realizado por ele. Foi por intermédio de um Senhor que fez o milagre.
E a Bíblia diz que ele foi de encontro a Naamã. E foi Geazi em alcance de Naamã, e vendo que corria atrás dele, saltou do carro e encontrá-lo e disse: vai tudo bem? Olha a preocupação de Naamã. Aconteceu alguma coisa? O que sucedeu para vires ao meu encontro? E ele disse: não, vai tudo bem. É porque o meu Senhor me mandou e disse que vieram os 2 jovens aí, dos filhos de profeta, da montanha de Efraim. Daí colhei aí um talento de prata, 2 mudas de vestes. E disse Naamã: não, se é servido, toma 2 talentos, 2 sacos, com 2 mudas de veste, põe sobre eles e os seus moços, os quais os levaram, até deu os servos para ele levar para ele. E a Bíblia diz que chegando a certa altura, tomou-os da sua mão e o depositou na casa e despediu aqueles homens, e foram-se. Então Geazi entrou e se pôs diante do seu senhor, e disse Eliseu: de onde vens? Quando Geazi se encontrou com Naamã, Eliseu estava onde? Estava em casa. Ora, como Eliseu sabe do que acontece? Porque diante dos olhos do Senhor nada fica em oculto. Diante das pessoas a gente pode se esconder. Diante do pai, da mãe, do tio, da tia, da avó, do vô, você pode fazer o que quiser. Mas não se esqueça que tem olhos como chamas de fogo que está te observando. Aonde você estiver, Deus está te contemplando. Seja fiel aqui na igreja. Seja fiel lá na rua. Seja fiel no teu trabalho. Seja fiel na tua escola, seja fiel aonde tu colocares os teus pés, porque ali o Senhor está te vendo, e ali as pessoas estão te observando também. Nós somos uma testemunha do Senhor. E a Bíblia diz que Eliseu disse: Geazi, de onde tu vens? Aonde tu foi, Geazi? O que tu estavas a fazer? Meu Senhor, o teu servo não foi a lugar nenhum. Olha a intenção dele de enganar o homem de Deus. Porém ele lhe disse: não foi contigo o meu coração? Quando tu fostes de encontro daquele homem, que ele veio do seu carro e se encontrou contigo? Por que, Geazi? Por que tu fez isso? Porque tu fostes a ele para tomar prata, vestes, olivas, vinhas, ovelhas, bois, servos. Por que tu fez isso, Geazi? Se o Senhor já havia nos orientado a não proceder desta maneira. Olha, Geazi, por causa da tua desobediência, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. E a Bíblia diz que na mesma hora ele saiu diante do homem de Deus, leproso e branco como uma neve, porque ele desobedeceu a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor tem prazer em que se obedeça a sua palavra, do que ele ofereça sacrifícios de tolo, que ele não se agrada. Nós precisamos obedecer a palavra do Senhor. Quem somos nós para os nossos filhos? Que exemplo nós estamos dando? Quem é você na sua casa para o seu filho? Será que o seu filho vê você orar? Será que o teu filho vê você ler a Bíblia? Quais são as atitudes nossas no nosso dia a dia, que os nossos filhos estão observando nós? Será que falamos para ele fazer as coisas e nós não fizemos? Não damos exemplo? Porque as palavras têm valia mediante aquilo que eu sou, quem eu sou. Porque as pessoas estão observando
E elas sabem se nós somos verdadeiros ou não. Se nós realmente vivemos aquilo que nós pregamos, que nós falamos. Você precisa incentivar o teu filho a ler a palavra, a orar, a vir na igreja, a estar no culto, a abençoar o seu líder, abençoar o seu pastor, abençoar a sua igreja. Não fale mal do líder, não fale mal da direção, não fale mal do pastor, não murmure, não xingue, não critique, porque o teu filho está te observando, ele está te vendo. Que exemplo nós estamos dando muitas vezes para os nossos filhos? Está difícil, tem alguma coisa que não está te agradando, que não está dentro dos conformes, vai orar, vai pedir para Deus dar direção, vai pedir para o Espírito Santo orientar, conversa. Senta, diz, olha, poderia ser dessa maneira, deveria assim, deveria desse outro jeito, mas sempre vai prevalecer a palavra de quem está na frente do trabalho que Deus colocou, que Deus estabeleceu como liderança. Não agradou Geazi, porque o profeta, porque o homem de Deus não tomara presente, porque não tomara alguns agrados do Naamã que trouxe para ele. Ele veio com propósito. Eliseu cobrou alguma coisa? Não cobrou, pastor. Ele poderia ter tomado? Poderia ter tomado, mas ele não o quis. Porque Geazi passa pela cima da ordem do homem de Deus e vai de encontro ao homem para tomar aquilo que não lhe pertence. Olha, irmãos, como Deus vela pela sua palavra. Às vezes nós sofremos por causa da nossa desobediência. Às vezes estamos passando por algumas situações por causa da nossa desobediência. Já viu o filho? Às vezes, quer fazer o que bem entende, vai pelo caminho que acha que é certo. Aí quando vem os problemas, quando começa a dar errado, aí corre para o pai e para a mãe, para pedir ajuda, para pedir conselho. Ah, se eu tivesse te escutado, pai, se eu tivesse te escutado, mãe, não teria sofrido, não teria feito isso errado. É porque às vezes nós mais novos achamos que temos tudo, que sabemos de tudo, que já estamos por cima. Não, irmãos. Os mais velhos, eles têm a experiência e já passaram por esse caminho que nós vamos passar. E sabe que o caminho que nós estamos trilhando são caminhos difíceis. E nós precisamos de conselho, de orientações de pessoas que têm Deus na vida, que podem nos mostrar o caminho certo, possam nos levar para a direção certa. A Bíblia diz que como flecha nas mãos do valente, assim são os filhos da mocidade. Mas que direção nós estamos mostrando para eles? Qual é o alvo que nós estamos apontando para eles, pastor? Você já viu alguém manusear um arco e uma flecha? Se ele apontar diretamente para o alvo, e se ele tiver convicção aonde ele vai atirar, ele vai acertar o alvo, na mosca. E assim nós, irmãos, a melhor oportunidade e o tempo é hoje. Você dá direção para eles, você envolver eles no trabalho, você trazer eles e colocar eles junto com você, mostrar para eles que eles são importantes, os levando a propósitos e objetivos que trará benefício na vida deles, que os levará por caminhos bons e serão abençoados pelo Senhor. É isso que nós precisamos, é isso que nós estamos necessitados. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Glória a Jesus. Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Quer ter uma família abençoada? Quer ter um casamento abençoado? Quer viver uma vida abençoada? Convida Jesus para estar dentro do teu relacionamento. Convida Jesus para estar, fazer parte da tua família.
Convida Jesus para fazer parte dos teus planos, dos teus projetos. Aí você vai perceber que as coisas vão começar a acontecer e dar certo. Às vezes frustrações, decepções, porque a gente quer fazer como nós pensamos, como nós queremos. É do meu jeito, é dessa forma, eu vou por aqui. E a gente não pede orientação para o Senhor, a gente não pede discernimento para o Espírito Santo. Aí quando quebramos a cara, a gente vai se lamentar, se lamuriar. Mas na hora de orar, para pedir a direção, a gente muitas vezes não quer. E nós poderíamos evitar muito sofrimento se nós buscássemos mais a direção de Deus na nossa vida. Eu quero orar por você. Primeiramente eu quero perguntar se tem alguém para aceitar Jesus nessa noite. Temos alguém para Jesus?